A paz do Senhor a todos, um ótimo dia. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje Atos 15, 16 e 17, mas a gente só começa depois que você curtir e compartilhar o vídeo, então não se esqueça. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Te pedimos, Pai, para que abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que a gente venha ler e entender a Tua Palavra. Senhor, nos dá acesso à Tua sabedoria, como fez com Teu Filho Salomão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó, eu quero começar já logo pelo 15, que é pancada, hein? O título diz assim: As controvérsias sobre a circuncisão dos gentios. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé, eu ia falar Saulo, com eles, pois resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aqui, ó, já tem aqui, ó, a gente já detecta um problema, o segundo problema no texto. O primeiro é... Cadê? Passei... Aqui, ó, surgiu um conflito. Lá no 2. Segundo problema, no 5, partido dos fariseus. Agora vamos lá para o 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também os havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então aqui, por que eu quis destacar os dois problemas? Primeiro, surgiu um conflito dentro da igreja, certo? Isso já é um problema. Além de falta de sabedoria, porque acaba de arrebentar quem é novo na fé, né? Também surgem dogmas que atrapalham a vida dos irmãos, né? E que nem todo mundo é apto para discutir. Por isso que eles retiraram esses irmãos que estavam tendo um conflito ali e levaram para quem tinha que discutir, que eram os presbíteros, que no caso os pastores, e os apóstolos. Segundo conflito, o segundo problema, alguns membros do partido dos fariseus, ou seja, com raízes de fariseus, que aprenderam somente a lei, né? Então eles creram, tá aqui, que haviam crido, só que eles estavam enraizados no padrão antigo, né? E eles colocaram aquele jugo que Pedro vai dizer aqui. Por que vai colocar sobre eles um jugo que nem nós aguentamos? Né? Porque eles tinham origem, né, de lá. Então, eu vejo esses dois conflitos nos dias de hoje. Estava discutindo com dois sábios por esses dias, e justamente sobre esse conflito, né, que é exatamente esse contexto, né? A gente estava falando sobre a igreja padrão e a igreja de parede preta, né? E ambos, um bacharelado e um mestre de teologia, se impuseram contra a minha pessoa, que sou um mero membro da igreja, sobre o que era certo e o que era errado. Mas por que fazem isso? Por que fazem aquilo? E esse texto é exatamente para conflitar esse assunto.
Por que eu gosto de pegar esses textos fora de contexto, que pouca gente discute? Justamente por causa disso. Porque são coisas que às vezes a gente vê que não importam, que não fazem sentido. Então aqui o próprio Pedro diz que mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Jesus Cristo é o que salva. Se a parede é branca ou se a parede é preta, não importa. E isso às vezes é muito conflitante, porque as pessoas deixam de servir a Deus porque elas observam esse tipo de conflito e acaba se recuando. Fala, se eles que estão lá não se entendem, o que eu vou fazer lá? E isso é um problema, é isso que a gente precisa ter a sabedoria de entender na palavra, de examinar a palavra para que isso não aconteça. Né? Por que é importante isso? Aí eles colocam os apóstolos e depois enviam Paulo, Silas e Timóteo, né, lá para Antioquia, que eles foram. Paulo leva Timóteo contigo, eles foram primeiro para Derbe, depois para Listra, e foram pregando no caminho. Cadê o outro texto que eu marquei? Macedônia. Eles atravessaram a Macedônia, que era a colônia de gregos e tal, e eles foram seguindo. No meio do caminho, eles encontravam vários gentios, era uma colônia de gregos, de romanos. Gregos ou romanos? Gregos e romanos. Tem gregos e romanos, eu acho. Não, aqui era gregos. Gregos, ele fala de cidadão romano, né? Ele fala cidadão romano, mas eles são gregos romanos. Ok. Também não pouco importa, são gentios dentro desse contexto. Eles vão e quando eles estão no caminho, eles acabam observando, porque estavam sendo perseguidos por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, né? Que já é a famosa história de que Paulo e Silas estavam na prisão, né? Paulo se vira e expulsa aquele demônio de adivinhação, e eles são condenados por isso. Eles sendo condenados por isso, eles vão à prisão, à meia-noite eles cantam e oram. O que é importante aí? O que é importante aí é que quando eles cantam e oram, mesmo em cárcere, né, mesmo sendo perseguidos, o Senhor ele quebra as paredes e liberta eles. Mas eles, como justos, não fogem, porque aquilo não era certo. Né? Eles foram presos, então eles tinham que seguir a lei, como o próprio Jesus diz, que nós temos que seguir a lei dos homens. Né? Nesse cenário, o carcereiro se impressiona. E o carcereiro se impressionando, ele fez o quê? Ele falou, como eu faço para ser salvo? E aí, lá no 16, 31, eles responderam assim, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Ponto. Que é o mesmo cenário que Pedro fala lá. Então não tem que ter nada em volta para poder a gente ser salvo em Jesus Cristo. Então a gente tem que parar de discutir sobre isso. Inclusive a gente depois disso entrou numa outra discussão também sobre calvinista e arminiano, né, sobre os padrões de teologia. E eles ficam muito furiosos quando eles discutem comigo, porque eu não sou nada perto deles, mas eu sempre pego eles na curva de algum jeito ou de outro, eles saem irritados ou eles saem dando risada de mim. Mas eu até falei para um deles, o que importa entre calvinista e arminiano? O que importa é se meu nome vai estar no livro da vida. Mano. Eu não preciso saber de mais nada além disso. Eu preciso saber que Cristo é o meu Senhor Salvador e escreveu meu nome no livro da vida. Ponto. É isso que os apóstolos deles decidem aqui e Paulo e Silas levam para frente. Por quê? Porque se não for assim, o resto é à toa. Porque imagine se eles fossem seguir se eles fossem seguir os cristãos que vieram do partido dos fariseus, da parte dos fariseus. Eles iam ter que circuncidar hoje o mundo todo. E o SUS não ia aguentar, só no Brasil o SUS não aguentava. Ter que circuncidar todo bebê que nasce. Então não faz sentido, é à toa. Não vai ser isso que vai influenciar na minha salvação. Não vai ser eu ir para a igreja A ou para a igreja B. O que vai influenciar na minha salvação é eu entender que é o Jesus Cristo que me salva, que te salva, que te salva. Que escreve nosso livro que escreve nosso nome no livro da vida.
É isso que a gente precisa botar na cabeça. É isso que a gente precisa compartilhar. Que é Jesus que salva, liberta e transforma. Quando Jesus chega, há mudança. E quando há mudança, não tem essas paranoias. Isso aqui é o homem que busca para dificultar as coisas. Né? Então, fuja desses conflitos. Fujam desses conflitos porque eles não levam a nada. Eles não levam a nada. Posso falar uma coisa? Pode. Quando você disse, né? Não importa se você vai para a igreja A ou para a igreja B, o que ele está querendo dizer foi o que ele disse, né? Que não importa a parede preta ou a parede branca. É isso, sobre matéria, sobre templo. Sim, e sobre uma igreja que só pregue Jesus. E é isso que eu ia falar. Então a gente tem que prestar atenção no quê? Ainda bem que foi bem lembrado. A gente tem que prestar atenção no quê? Se naquela igreja que você está, eles estão pregando a verdade. O que é a verdade? É a Bíblia. Ah, como que eu vou saber se eles estão pregando a verdade? Lendo a Bíblia. Então você tem que ver se essa igreja, ela realmente prega Jesus, que ele ressuscitou e que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e a santidade de Deus, que a gente tem que seguir a paz com todos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo. Ver então se está enquadrado na palavra de Deus. Aí sim você fica naquele lugar. Mas o que ele quis dizer é que não importa se a parede é preta, se a cortina é azul, vermelha, amarela, se o piso é branco, preto. Exatamente. Não importa. O que importa é a palavra, o que estão pregando ali em cima. Se realmente o Espírito Santo de Deus vai estar ali naquele ambiente. Então é isso que importa. Sim. E focar sempre que seja Jesus o foco da palavra. Né? Não pode ser Maria, não pode ser Paulo. Tem que ser Jesus o foco da palavra. Independente se eles estão perto. Ah, Pedro pode te salvar, João andou com ele. Esquece esses caras. Esquece, eles já receberam a recompensa dele. Já estão dormindo lá a pampa sem a dor de cabeça de ter que ouvir ninguém. Então o que importa pra gente é Jesus Cristo. Porque é o único que se mantém vivo. O resto tudo morreu como qualquer outro. O único que subiu aí e tá lá na rede provavelmente é Enoque e Elias. Mais ninguém. Né? Então... Moisés. Não, Moisés não. Mas ele desceu lá com Jesus com os discípulos. Como espírito. Como espírito. Ninguém entra no céu sem o corpo ser transformado. Então o seu corpo físico não existe mais. Ele só não provou da morte. Eles só não provaram da morte. Moisés provou da morte. Porque o anjo lutou pelo seu corpo. Está em Judas. Se o anjo lutou pelo seu corpo é porque não havia vida mais lá. É verdade, porque Deus disse que ele ia ser juntado na sucessão do antepassado. Exatamente. Verdade. De qualquer forma, o corpo de Elias e Enoque também não está lá. Eles só não provaram da morte. Entendeu? Mas o que importa esses caras todos já foram. Eles não vão voltar para te justificar se o céu existe ou o céu não existe. Como diz o Samuel Mariano, para a gente terminar. O destino da viagem quem escolhe é você. O céu existe, o inferno existe. Quem compra a passagem para lá é você. Né? Vamos orar? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Não? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra, Senhor, focar, Senhor, no nosso foco principal que é Jesus. Senhor, se Jesus não estiver nos nossos caminhos, Senhor, nos desvia, Pai, dos caminhos maus, para que, Senhor, esses caminhos maus não venham nos desviar da Tua direção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.